presentes na aliança da salvação. Glória a Deus pelas mulheres, com elas fez-se o mundo mais cristão. Do glórias por Ruth, que se fez pura imagem de filial piedade, no plano do nosso Deus. Que todas as mulheres cantem também. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Glória a Deus. Na Comissão Caridade, Justiça e Paz, no ramo específico. Esse foi para acordar. Muito bem. O ramo específico, o Centro de Direitos Humanos, está promovendo este curso. Vocês veem que aqui tem uma exposição no cartaz, o curso de formação Agentes Sociais de Direitos Humanos. Então, este curso foi planejado, pensado com muito carinho, com muita dedicação, e tem uma boa resposta, pelo menos nas pessoas que se colocaram à disposição de poder participar. Posso dizer, em nome da equipe, que realmente esta equipe se organizou muito bem, vai fazer da melhor forma e da melhor maneira. Mas, evidentemente, durante o próprio curso, haverá momento de avaliação, de cada um dar o seu partido, o seu parecer, para que o curso possa responder às necessidades, às demandas e aos sonhos de vocês. Quero dizer também que todo curso sempre pressupõe uma despesa, não é? Só o ar é de graça por enquanto, que já não é mais de graça, não é? Então, o ar por enquanto é ainda de graça, mas daqui a pouco o governo vai nos fazer pagar também o ar. Então vamos respirar agora que nos se paga. É isso, né? Mas esse curso é uma parceria da Diocese com a equipe, que é uma equipe ampliada, que tem a colaboração de universidades, de professores e professores de universidade que se dispõem, e uma igreja lá da Itália, a Igreja da Itália, a Conferência Episcopal da Itália, que tem sempre coloca à disposição sempre um valor para poder ajudar alguns projetos bem preparados, bem colocados, e que possa ajudar as pessoas a crescer não só no conhecimento, mas a crescer também no serviço e na própria autoestima. A pessoa descobre que tem capacidade, que pode fazer coisas boas. Ajuda, evidentemente, na sua profissão, e poderá ajudar também no próximo. Então, é a colaboração da Igreja Católica Italiana que permite ao nosso Centro de Direitos Humanos da Diocese realizar este curso. Da minha parte, fico muito agradecido ao Centro de Direitos Humanos em colaboração com as universidades que se disponibilizam, não é? Quem vem aqui com a melhor boa vontade e também com conhecimentos idôneos. Hoje tem gente que veio da antiga capital do estado, né? De Niterói, etc. Possivelmente vai vir gente lá de Minas Gerais, depois vai vir gente dos Estados Unidos, e até da China convidado, né? Tamanho é o valor e a importância do nosso tempo. Mas os senhores e as senhoras que são mais importantes. Tá certo? Então, como diocese, nós estamos muito felizes de poder oferecer essa possibilidade de crescimento pessoal, de conhecimento e de poder colocar à disposição dos outros
tudo aquilo que a gente descobre para servir. E nós estamos numa casa religiosa, né? Uma casa religiosa. E por isso nós costumamos, conforme diz o Salmo, que não adianta levantar cedo para trabalhar se a gente não colocar. Muitas das mulheres que, através de sua religiosidade e ações, buscaram construir um mundo mais justo e mais fraterno. Já nas Sagradas Escrituras, observamos mulheres com esse perfil, como por exemplo Ruth, Esther, Judite, Maria, e hoje podemos citar Zilda Arce, Irmã Dorothy Stern, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, bem conhecidas da gente, né? Essas figuras conhecidas também. Elizabeth Kessman foi uma militante da Igreja Luterana, mártir pela causa dos pobres em Buenos Aires. Também Maria Cristina Gomes, militante da Igreja Batista, foi mártir da luta das mulheres salvadorenhas. Também podemos citar Inês Adriana Cobro, militante metodista, mártir também das causas dos pobres de Buenos Aires. Glória pelas mulheres que, além da vivência religiosa, souberam ser sinais de compromisso com o povo, independentemente da denominação religiosa ou da fé que professam. Damos glórias pelas mulheres que acreditam na força do Criador e são impulsionadas a contribuir para a libertação do seu povo e acreditam que um mundo melhor é possível. Lembrou bem fácil, glória a Deus pelas mulheres presentes na aliança da salvação. Glória a Deus pelas mulheres, com elas fez o mundo mais cristão. Glória a Deus pelas mulheres presentes na aliança da salvação. Glória a Deus pelas mulheres, com elas fez o mundo mais cristão. Dou glórias por ti, que se fez por a imagem de fiel piedade, no plano do nosso Deus. E todas as mulheres cantem também: meu povo será o meu povo, meu Deus será o meu Deus. Glória a Deus pelas mulheres presentes na aliança da salvação. Glória a Deus pelas mulheres, com elas fez o mundo mais cristão. Dou glórias por Judite, tão digna e fiel à lei, forte na oração, confiante no nosso Deus. E todas as mulheres confiem também, Deus não abandona aquele de fato quer vencer. Glória a Deus pelas mulheres presentes na aliança da salvação. Glória a Deus pelas mulheres, com elas fez o mundo mais cristão. Dou glórias por Esther, que intervém na salvação do povo, contando com a proteção amorosa do nosso Deus. E todas as mulheres amém também, seu povo e o povo usar até as mãos de Deus. Glória a Deus pelas mulheres presentes na aliança da salvação. Glória a Deus pelas mulheres, com elas fez o mundo mais cristão. Dou glórias por Maria, que derrama a salvação.
salvação, com sim anunciação, vai diante nosso Deus. Todas as mulheres se disponham também a acolher os seus lares o Salvador nosso Rei. Presentes na aliança da salvação, glória a Deus pelas mulheres, com elas fez o mundo mais cristão. Glória também, Raquel, Isabel, Rebeca. Agora eu falo de glórias também, e cada mulher grita o seu nome bem alto, tá bom? Quando falou glórias também, vamos lá. Glórias também por? Glórias também por? Glórias por? Pra gente ouvir bem, tanto as mulheres, né? Se tornam presentes no mundo, na vida do seu povo, com todas as manas, todas aquelas que ainda serão mães, todas aquelas que serem mães, que Deus possa renovar cada dia o plano da salvação. Glória a Deus pelas mulheres, presentes na aliança da salvação. Glória a Deus pelas mulheres, com elas fez o mundo mais cristão. Iniciamos, Ronaldo, professor Ronaldo, cada um depois passa uma apresentação, eu leio os resultados aqui. Ronaldo tem 20 minutos para a sua presença. Primeiro, desejar bom dia a todos. Eu dizer que é uma grande satisfação voltar aqui, né, a Nova Iguaçu. Já trabalhei no curso de formação política na área de saúde, também coordenado pelo Principal, e também fizemos algumas outras iniciativas que tiveram desdobramentos diferentes nessa parceria, que eu acho que é tão rica, tão interessante, entre a universidade, de alguma forma, o papel da universidade não é só ficar dentro dos seus muros, fechado, refletindo, formando seus alunos, e evidentemente a forma como ela saísse seria através dos alunos, mas a universidade, nós professores também devemos sair via dentro para a sociedade, para poder não só falar, mas muitas vezes aprender, ou seja, se realimentar de novas ideias, de novos desafios, para que a gente não fique como se fosse uma ilha tentando fazer de tudo que não tivesse grande importância. Esse lugar, essa faculdade, dessa universidade que eu falo, é a Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, e uma forma que eu poderia considerar assim, bastante significativa, bastante inovadora, abriu um concurso para um não bacharel em Direito ingressar nos seus quadros profissionais, nos seus quadros professores. Então, eu sou antropólogo de formação, não tenho formação em jurídica e sou professor da Faculdade de Direito há 7 anos. É claro que vocês vão perceber que, mesmo vindo desse lugar, Faculdade de Direito, eu vou falar um pouco de Direito, eu vou falar talvez mais um pouco de Antropologia, então, sobre falar sobre Direitos Humanos, eu vou falar sobre Direitos Humanos não necessariamente devagar, com declaração de direitos humanos, como a lei, eu vou falar de um outro lugar que pode tentar fazer um pouco essa ponte entre o que se escreve nas leis e o que acontece no mundo. E aí eu acho que esse talvez seja a maior contribuição que o antropólogo pode dar na Faculdade de Direito, exatamente tentar criar então essa ponte, e aí essa ponte dos projetos de extensão, de alguma forma é isso que nós estamos fazendo aqui, permitem fazer com que essa ponte seja percorrida nos dois sentidos, tanto da universidade para a sociedade, quanto da sociedade para a universidade, tanto do ponto de vista da lei para a sociedade, quanto da sociedade para a lei, e eventualmente a gente tentar pensar que o ideal seria que essa ponte tivesse um trânsito absolutamente rápido, cheio de gente indo e voltando. Eu acho que esse seria os melhores mundos. Mas para isso acontecer, talvez seja às vezes interessante a gente tentar compreender um pouco mais
dos dois lados da ponte. A gente dificilmente vai atravessar uma ponte sem saber o que tem do outro lado. É claro que tem aqueles espíritos mais curiosos que vão exatamente querer atravessar a ponte porque não sabem o que está do outro lado. Mas tem aquelas outras pessoas, talvez um pouco mais acomodadas, um pouco mais tranquilas, que se não souber exatamente o que está do outro lado da ponte, não vai querer passar por essa ponte. Isso vale para os dois lados. Há professores que estão dentro da universidade, que não têm faculdade, não têm que passar por lá também da sociedade, como também há pessoas da sociedade que entendem que daquele lado de cá não tem um saber que seja relevante para a sua atuação, para a sua prática, e segue o mundo sem necessário de saber o que está do outro lado da ponte. E eu vou falar rapidamente do que eu entendo que é uma possibilidade de fazer um pouco essa trajetória dos dois lados da ponte, como a gente pode pensar direitos humanos, e que coisa maluca é essa nesse tipo de sociedade organizada. E por que isso vai colocar, assim, se faz algum sentido para a proposta do curso de agentes sociais de direitos humanos. Bom, eu primeiro queria dizer que, como antropólogo, eu tenho uma grande dificuldade de pensar concretamente o que seriam direitos humanos, esse plural da educação. Eu tenho clareza de que a gente consegue reconhecer perfeitamente quem é homem, aí homem, por favor, não no sentido de gênero, mas no sentido geral, quem é homem em relação aos animais e aos outros vegetais, aos outros minerais. A gente pode ser levado para qualquer lugar, por mais inóspito que seja, a gente pode ir para o Polo Norte, a gente pode ir para o interior da África, e mesmo que a gente seja levado de olhos fechados a esse lugar, e lá a gente for retirado à venda, a gente vai rapidamente fazer uma imagem do que é o mundo vegetal, o que é a natureza, o que é o mundo mineral, o que são o solo, pedras, rochas, os outros seres vivos, animais, a gente vai saber. Podemos ver o orangotango, vamos saber, não, isso aí não é um sujeito cabeludo, isso aí é um orangotango, isso aqui é um urso, isso aqui é um elefante, isso aqui é uma girafa. Mas os homens, mesmo que eles estejam vestidos ou não vestidos, pintados ou não pintados, eles falam coisas incompreensíveis do ponto de vista de uma aldeia africana perdida no meio do Quênia, a gente saberá, aquele é o ser humano. Aquele será do mesmo gênero, da mesma natureza que eu saio daqui e vou para lá. O que é complicado, quer dizer, essa unidade do gênero humano, por mais que a gente tenha certeza que ela existe, a gente pode imaginar que esse, digamos, aborígene africano, esse ser humano que está lá todo pintado, rajado, com o cabelo cortado, às vezes eventualmente sem roupas ou com roupas, dançando, não necessariamente pulando, como nós vimos aqui de manhã, e falando coisas incompreensíveis, e eu chegar para dizer para ele, mas o senhor sabe que o senhor tem direito à igualdade racial? Isso faz sentido para ele? Ele primeiro não tem nem ideia que haja desigualdade racial. Ele nunca viu um branco. E é exatamente o oposto. Esse estranhamento haverá nos dois sentidos. Se ele nunca viu o branco e eu nunca vi, mas eu olhei daquele jeito, eu tenho uma dificuldade muito grande de saber quais são os direitos humanos que nos unem. Se ele tem, por acaso, uma relação de casamento poliândrico, ele pode ter várias mulheres, ou se encontra uma outra tribo que pode ter, uma mulher pode ter vários homens. Isso fere direitos humanos? Ou ele tem direito a ter esse direito? Esse grupo tem direito a ter esse tipo de direito? Ou seja, direitos humanos, eu acho que eles são elementos essenciais de nos identificar dentro dessa humanidade compartilhada, mas eles só fazem sentido localmente. Eles só são materializados, eles só são passíveis de serem pensados como algo que deve ser efetivado localmente. Então, ou seja, é a nossa cultura jurídica brasileira, é a nossa tradição que vem de um lugar chamado Europa, que vem do pensamento que nós vemos a Bíblia, que nós vemos também os gregos, que nós vemos também grandes filósofos, que nós temos o mercado capitalista que nos impede a fazer várias coisas. É nesse lugar que a gente vai ter que materializar os direitos humanos. Então, não é acusar antecipadamente o que o outro grupo faz, o que tem uma outra dimensão, por exemplo, do véu islâmico, sair daqui criticando o véu islâmico como uma agressão ao direito da mulher, sem às vezes se pensar se a mulher islâmica não quer usar o véu. E aí, o direito que ela tem também de usar o burco, não
não poder usar uma burca. Ou seja, eu gostaria que a gente não fosse para uma discussão, ou não pensasse a discussão de direitos humanos, que pudesse tentar se atingir a totalidade do gênero humano em todo lugar do mundo. Mas que a gente se dedicasse o tempo a pensar como a gente pudesse efetivar cada vez mais direitos humanos na nossa sociedade brasileira, na nossa Baixada Fluminense ampliada, como a gente viu aqui, né? Quer dizer, no nosso Rio de Janeiro, na nossa sociedade de hoje. E aí, englobando todas as denominações religiosas, eventualmente as não denominações religiosas, que a gente pudesse pensar em direitos humanos, não no plano abstrato, mas que a gente pudesse pensar no plano dos direitos humanos concreto, ou seja, o ideal de justiça, o ideal de igualdade, que pudesse ser compartilhado pelo maior número de pessoas possíveis, e aí a gente poderia estar produzindo um maior bem-estar para sujeitos concretos. Então vamos pensar, né, numa coisa genérica, abstrata, porque eu acho que a gente vai acabar, né, se frustrando, aterrissando em lugar nenhum. E aí eu gostaria de pensar se eu estou preocupado, então, em tentar materializar, tentar dar concretude aos direitos humanos localmente. Eu sou forçado, pelo menos eu acho que eu devo pensar um pouco mais as características, ou quais características são mais importantes a serem pensadas na sociedade brasileira. É claro que a gente tem que reconhecer, quer gostemos ou não, que vivemos uma sociedade machista. E isso justifica ser tratado com os colegas da mesa para pensar essas relações de gênero como marcam fortemente a nossa sociedade. Nós somos uma sociedade que adora o Estado. Há alguns autores que falam de atenção da nossa estadolatria. Ou seja, a gente não quer, ou não é forçado, ou não é estimulado a resolver as coisas entre nós mesmos, na sociedade. Nós queremos sempre a presença do Estado para resolver o nosso problema. Ou a gente chama a polícia, ou a gente vai ao juizado, ou a gente vai à delegacia. A gente não pensa muito em ficar conversando com o vizinho, às vezes, para resolver o problema. Que uma boa conversa, um bom bate-papo, podia evitar uma série de sabores futuros. Mas a gente quer ir ao Estado. E aí eu acho que a ideia de acesso à justiça pode ser uma marca interessante de que justiça é essa? Onde é que está a justiça? Porque eu acho que, infelizmente, a justiça não está entre nós. A justiça não está na nossa capacidade de definir o que é certo ou o que é errado, mas a gente espera que alguém que está lá em cima, no tal do Estado, do juiz, do mercado, do promotor, do defensor, diga o que a gente tem que fazer. Eu acho que esse tempo que a gente vai passar junto aqui, que vocês vão passar ouvindo muitas coisas, deveriam permitir a gente pensar, vamos pensar de outro jeito. Por isso, agentes sociais de direitos humanos. Vamos precisar do Estado. Vamos tentar ver se a gente consegue nós mesmos resolvermos a coisa da melhor forma possível. E aí, se a gente tem uma ideia dessa sociedade machista que atravessa a questão de gênero, dessa estadolatria que coloca que a gente sempre deve procurar o Estado para resolver os nossos conflitos, a ideia da sociedade hierarquizada sugere uma outra característica extremamente importante e extremamente perversa na nossa sociedade. É que, apesar da lei dizer que todos somos iguais perante ela, a Constituição afirma que todos somos iguais perante a lei, é claro que talvez vocês, muito mais da experiência cotidiana de vocês, da vida de vocês, e eu talvez muito mais de uma teoria de estudo, sabemos claramente que não somos iguais perante a lei. No dia a dia, a nossa cor, a nossa renda, o nosso jeito de falar, significa quem somos perante a lei. Ao ver a população carcerária, quer dizer, a população que morre vitimada por morte violenta no Brasil, quem são? E aí não temos problema de dizer, são pretos e pobres. É esse? E jovem. Essa é uma realidade que está hoje na morte violenta, que está hoje nas nossas prisões. Então, será que, quer dizer, são só pretos, pobres e jovens que cometem infrações nesse país? Mas eles é que estão sendo penalizados. Então, não somos iguais perante a lei. Mas também nós não somos, que é o que é mais grave, nós não somos só iguais perante a lei nas práticas sociais. Nós também não somos iguais perante a lei na própria lei. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar que nós na saída daqui, por acaso, ou por algum motivo, houvesse algum tumulto, e um carro fosse apedrejado, o carro fosse quebrado por algum motivo, a polícia fosse chamada, e vamos imaginar se nós todos fôssemos levados para a delegacia com uma acusação de qualquer problema com relação ao patrimônio público.
Todos nós iríamos para a delegacia? Não. Alguns não iriam, isso? Alguns legalmente iriam para outro lugar. Não a delegacia de todo mundo. Quer dizer, quem tem nível superior, né, os religiosos, nós iríamos para outro lugar. E a maioria da sociedade, da população, iria para a delegacia. Isso se chama de direito à prisão especial. Ou seja, quem tem nível superior, determinadas profissões, grupos de bombeiro, religiosos, etc. tem direito à prisão especial. Ou seja, é uma sociedade que legalmente hierarquiza. Olha, esse aqui tem um direito maior que esse aqui tem um direito menor que esse aqui. Quem é de bem, e o argumento dito por juízes, quando se discutiu, tentou-se acabar com o direito à prisão especial no Brasil, a expressão foi essa: pessoas de bem não devem ir parar na cadeia, mesmo que tenham cometido um crime. Veja que coisa interessante, não é isso? Há pessoas entrando no mal, não é isso? Porque se tem pessoas do bem que não devem ir para a cadeia, mesmo que tenham cometido um delito, um crime, então há pessoas do mal que não tem nenhum problema em ir para a cadeia, ficar lá com força, etc. É essa ideia, então, de uma sociedade que se hierarquiza, que estabelece patamares diferenciados. E veja como isso é cruel, nem sempre é uma questão de dinheiro, por isso que eu estou falando de classe social, porque isso não significa só necessariamente classe. Pessoa de eu não bem. saberia dizer exatamente uma outra termo questão correto é que a esse. gente tem que pensar. O que eu estou chamando nessa sociedade hierarquizada é dizer que há pessoas que socialmente são vistas como pessoas do bem. E há pessoas que são vistas como pessoas do mal. Onde é que isso entra? Entra não necessariamente no comportamento seu. É numa interpretação de que alguém de fora vai dizer se você é uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal. E aí vai juntar um monte de coisa. Vai juntar a cor da pele, vai juntar a escolaridade, vai juntar renda, vai juntar impressão. Quantos de vocês não sabem de histórias de policiais que arbitrariamente prendem um jovem e deixam o outro embora? Quantas pessoas que são pegas eventualmente com 3 cigarros de maconha e, se ele for branco, tiver uma aparência boa, bonitinho, se ele tiver com uma roupa bacaninha, ele vai ser usuário. Se ele for negro, se ele estiver mal vestido e tiver saído da partida do futebol, mesmo que ele tenha muito mais dinheiro que o branco, ele vai ser enquadrado como traficante. Então, pessoas do bem, pessoas do mal, não está em nós. Está na forma como o nosso direito, o nosso judiciário olha para nós. E aí, um outro elemento desse curso vai passar exatamente sobre essas instituições que a gente tem para administrar a justiça, que são responsáveis por fazer essa hierarquia perversa, tanto quanto o machismo perverso, tanto quanto a escatologia perversa, mas que compõe, eu acho, que o maior desafio para a efetivação dos direitos humanos de uma forma adequada na nossa sociedade. E o que a gente gostaria, que é o objetivo que fez a gente montar essa coisa, fazer essa parceria, é que vocês, muito mais do que a gente, sejam capazes de, ao final desses encontros todos que vamos ter aqui durante os próximos meses, sejam capazes de plantar sementes de mudança, né, dessas, digamos, características perversas da nossa sociedade. Que a gente tenha um discurso que permita combater, né, a discriminação de gênero, o machismo, não só com a lei, né, mas com uma discussão mais amistosa, mais próxima à realidade social, né, mais à realidade local, do que simplesmente dizer prenda o homem que agride a mulher. Porque muitas vezes isso não resolve o problema da mulher, da família e nem do homem, e nem das relações sociais. Então, mais ou menos, é que a gente possa chegar à conclusão de que é possível resolver, não sempre dentro do Estado, os nossos conflitos. Que o vizinho, que uma briga de trânsito, que uma discussão dentro da escola, entre colegas de classe, entre pais de colegas, de filhos que brigam na escola, não precisem parar no juizado especial para poder ser resolvido. Uma boa conversa, né, entre as famílias, uma boa conversa entre os garotos, pode gerar uma situação muito melhor do que uma indenização de dano moral, quer dizer, botar aqui na escola do bolso, e daqui a pouco ver repetidamente meu filho ser agredido por um colega. Então, o convite que a gente está fazendo é um pouco esse, é reconhecer que direitos humanos
na nossa sociedade, né, tem uma série de desafios de serem efetivados. E aí o convite é esse, eu não esperar que venha de cima do Estado que isso quer resolver. Ele começa mesmo a partir da gente, aqui a partir de baixo. Eu acho que a gente pode pensar na sociedade, né, mais aberta através de vocês, que esperamos que sejam agentes sociais, agentes humanos, não só aqui na Baixada, mas em todo lugar onde a gente estiver andando em crescimento. Muito obrigado e sucesso para todos nós. Obrigado, professor Ronaldo Lobão. Vamos ouvir agora a professora Thaís Maria Azevedo, da pós-graduação de Direito na UF. A palestra dela é o desafio de acesso à justiça. Thaís, contigo, se apresente, por favor. Bem, primeiro, bom dia a todos. Eu queria agradecer imensamente ao Percival pelo convite. Foi ele que estabeleceu o primeiro diálogo com a gente na Faculdade de Direito para a construção desse projeto que hoje cada um de nós se inseriu. E é uma felicidade enorme estar aqui hoje com vocês para falar um pouco da temática de acesso à justiça. Eu conheci o Centro de Direitos Humanos há cerca de 2 meses, quando a gente fez essa reunião para formalizar a nossa parceria e para articular o curso. E aí, quando a gente começou a realizar as inscrições, a montar e estruturar todo o nosso cronograma, eu fui recebendo notícias que tinha muita gente querendo fazer o curso. E hoje a gente está aqui com o auditório bem cheio, o pessoal bem animado, acordou sábado bem cedinho, né? Veio gente de tudo quanto é lugar para estar aqui às 9 da manhã. Então, madrugamos nesse sábado para estar aqui discutindo direitos humanos. O professor Ronaldo Lobão é meu orientador lá na UF. Eu me formei na UF em 2009, em Direito, e aí depois eu fiz o mestrado em Direito também lá na UF, o mestrado interdisciplinar, que eu acredito no Direito como uma disciplina isolada, e aí no meu mestrado em Sociologia e Direito, na linha de conflitos socioambientais, e agora faço doutorado lá. E aí não só o Ronaldo orientador, como outros professores lá da faculdade. E sempre me foi cara essa temática de direitos humanos. Mas concordo inteiramente com toda a construção feita pelo professor Ronaldo, que direitos humanos não é uma estrutura generalizante que possa englobar a todos, sem que haja necessidade de construções particulares, que partem de percepções culturais em um determinado local. Essa concepção universalista, ela não leva em conta, muitas vezes, a diversidade, e a nossa preocupação, como foi visto, é em torno da diversidade que vai compor essa totalidade. E hoje a gente fala de um lugar específico. Somos brasileiros, partilhamos dessa sociedade brasileira em que pese todas as críticas que possam ser feitas a essa sociedade. Mas nela estamos inseridos, mais ou menos abarcados por esse mesmo todo social. E, especificamente, o nosso curso, ele vai ter preocupação com uma construção específica também, que é a condição da mulher nessa sociedade. E é uma condição diferenciada, dotada de especificidades que devem ser percebidas. Ao longo do curso, a gente vai visualizar quais são as especificidades no mercado de trabalho, como a mulher é tratada, ao longo da história, na construção dos direitos humanos, como a mulher foi tratada, quais são os mecanismos de proteção no caso da violência contra a mulher, que é o tema que a Ana Paula vai trabalhar hoje com a gente, quais são as nossas garantias e os nossos direitos que são estabelecidos por essa sociedade que nos inclui, e quais são os direitos e garantias que são violados nessa sociedade que nos abarca. Primeiramente, o meu ponto hoje é a questão do acesso à justiça. E aí, a problematização que eu quero fazer com todos aqui hoje é acesso à justiça. O que significa isso? Acesso à justiça também não pode ser percebido como um conceito vazio. E nem com a similitude entre acesso à justiça é ir ao judiciário. Acesso à justiça, de certo modo, como a própria nomenclatura representa, é alcançar ideais de justiça. Vocês concordam comigo que ideais de justiça são muito difíceis de serem alcançados, não concordam? O que é a justiça para vocês? O que é o justo? Seria dar a cada um o que é seu? Seria separar o bem do mal? Mas o que é o bem? O que é o mal? Essa visão também é uma construção social. Mas
Mas, de modo algum, e a gente vai enfatizar bem isso ao longo do curso, acesso à justiça é ir ao judiciário. Mas o judiciário é uma via no acesso à justiça. Por que eu digo que é uma via? A Constituição de 1988, que é a Constituição atual, ela estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lei. E aí eu quero colocar uma questão com vocês. Eu sei que a gente tem a parte final dos debates, ao final de todas as falas. Mas caso vocês não entendam alguma coisa, levante a mão, pergunte, que a gente já esclarece de uma vez. Eu tenho uma tendência a falar muito rápido, vocês podem perguntar à vontade. E aí, nesse ponto, a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de direito. O que isso significa? Na medida que qualquer cidadão, o que isso significa teoricamente? O que eu digo teoricamente? No plano normativo está estabelecido dessa forma. A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de direito. Isso significa que o judiciário assume o compromisso de garantir duas coisas: universalidade, a todos o judiciário deverá socorrer, e, de certo modo, implicitamente, isonomia, já que todos são iguais perante a lei, todos devem ser tratados igualmente. Na prática, todos são tratados igualmente? Não. Todos têm acesso ao judiciário? Não. Quem aqui já ajuizou uma causa judicial? Por favor, levante a mão. Não é o mundo. Levanta bastante a mão. Não é tão assim. Eu esperava que fosse mais. Porque aqui a gente tem um determinado lugar de fala. Pessoas esclarecidas que têm acesso ao conhecimento, que querem cada vez mais conhecimento, mas ainda assim, esse dado não representa na totalidade da parcela da sociedade brasileira que tem acesso ao judiciário. Esse dado aqui hoje é muito superior a essa realidade geral, mas ainda assim poucas pessoas se socorreram nessa questão. E aí, o que eu quero afirmar é que o acesso à justiça, ele encontra alguns obstáculos na sua realização. E o que eu acho que a gente tem que enfatizar são esses obstáculos. Primeiro, custos judiciais. É caro ir ao judiciário. E aí foram construídas algumas ferramentas para facilitar esse acesso, mas que não resolvem a questão. Primeiro, não resolve a questão porque deveriam ter outros mecanismos que resolvessem os conflitos antes deles serem levados ao judiciário. Outras possibilidades de discussão e diálogo entre as pessoas que não se resolvessem somente no processo judicial. Porque o processo judicial é desgastante para todas as partes. Ao final, eu vou falar um pouco desses outros processos. Mas, partindo do pressuposto, da premissa, às vezes é necessário ir ao judiciário. Quando eu preciso ir ao judiciário, eu encontro solução para a minha demanda? Muitas vezes não, por uma série de fatores. Primeiro, porque é caro, as custas judiciais são elevadas, mas aí se criaram outros mecanismos. Por exemplo, a Defensoria Pública presta assistência gratuita a partir de determinados requisitos, mas na verdade deveria ser só sua declaração de hipossuficiência em relação à renda e em relação à litigância do processo. Litigância, gente, é essa batalha judicial, litigância. Quando eu vou ajuizar uma ação, eu vou litigar. Deu para entender esse conceito? Porque às vezes a gente vai utilizando vocabulário já apropriado para o meu discurso jurídico, e aí às vezes eu preciso esclarecer um pouco melhor o que eu estou dizendo, vocês se fiquem à vontade, como eu disse, para perguntar. E aí, a Defensoria Pública, primeiro, ela não dá conta de toda a demanda da população, muita fila, muita procura, poucos defensores, nem todos os estados têm uma defensoria estruturada, o estado do Rio tem, mas ainda não dá conta da demanda. Também foi criada a figura de juizados. Bem, vamos ouvir agora a Ana Paula Ciamello, né? Ciamarella. Também. Ah, você é italiano? Ciamarella. É mais fácil falar. Ciamarella. Ok.
proteção à mulher. Bem, bom dia a todas e a todos. Eu sou Ana Paula, sou também estudante da UF, no mestrado, na pós-graduação em Sociologia e Direito, né? E eu já vinha no carro conversando com a Fernanda, que me acompanhou, dizendo que o mais difícil para mim é encontrar o meu lugar de fala aqui nesse espaço do curso, porque pela primeira vez eu estou falando num espaço de um projeto de extensão da universidade. Eu, há alguns anos, sou militante do movimento feminista, né? E venho participando de encontros de educação popular com mulheres em diversos espaços onde eu atuei. Trabalhei na Superintendência de Direitos da Mulher durante muito tempo, fui coordenadora de um programa que chama Mulheres da Paz, que aconteceu aqui na Embaixada, em Caxias, aqui também no negócio do Miguel Couto. Então, eu venho de uma trajetória de militância no tema de direitos das mulheres e de gênero, e agora tive essa feliz oportunidade de conseguir compartilhar as duas coisas, a minha trajetória acadêmica, que começou há muito pouco tempo, com um espaço de discussão com as mulheres, que é a minha praia, que é a minha onda, que é o que eu gosto de fazer, né? Particularmente, eu venho trabalhando com o tema da violência contra a mulher há alguns anos. Então, o que me tocou aqui nessa mesa foi falar um pouquinho desses mecanismos de proteção à mulher. E aí, antes da gente entrar propriamente nos mecanismos de proteção, né, eu queria só que a gente começasse a retomar um pouquinho uma discussão que é por que, em primeiro lugar, por que a gente está fazendo um curso que é voltado especificamente para direitos das mulheres, né? Isso tem um porquê. Isso tem um porquê que se relaciona um pouco da fala do professor Rubão e da Thaís, quando a gente começa a discutir essa história do que é igualdade, do que é desigualdade, das diversas desigualdades de contexto, de história de vida, né? E se a gente vai olhar para esse contexto pensando em mulheres dentro das suas diversidades, a gente encontra algumas questões que nós, mulheres, compartilhamos e que fazem com que a gente viva uma realidade um pouquinho diferente na nossa sociedade. Isso está falando da forma como a gente se relaciona com a família, né? Do cuidado com os filhos, da maneira como a gente é tratado muitas vezes no trabalho, de quais são as posições e os espaços que a gente ocupa, né? Se a gente olha para um congresso, para uma assembleia legislativa, se a gente olha para os espaços dos tribunais, que é a área onde eu atuo, porque a minha formação é em direito, se eu olho para quem está lá na cúpula do judiciário, para quem está no Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver que esses espaços são compartilhados de maneira distinta entre homens e mulheres. E aí essa é uma primeira reflexão que a gente precisa fazer para a gente entender por que a gente precisa ainda ter um curso que fale especificamente sobre direitos das mulheres. É entender por que as mulheres ainda são as maiores vítimas de violência nos espaços domésticos, por que as mulheres são as maiores vítimas de violência sexual, e entender por que a gente está falando disso aqui, nesse lugar da Baixada. E aí, só para a gente começar a pensar nisso, eu me dei o trabalho de dar uma olhadinha num dossiê que chama Dossiê Mulher, que é uma publicação que é feita pelo Instituto de Segurança Pública, que é um órgão do Estado, que ele trabalha com todas as estatísticas dos registros de ocorrência que são feitos. E eles têm o cuidado de fazer um trabalho de pesquisa, de trabalho com esses dados, reportando assim, tudo que tem a ver com violência contra a mulher. E só para a gente ter uma ideia, esse dossiê foi lançado em São João de Meriti na semana passada, né? Tem dois dados que são bem interessantes assim, daqui da Baixada. Claro que o maior índice de todos esses crimes contra as mulheres, violência sexual, homicídio, lesão corporal, são praticados nas relações entre homens e mulheres, tem o seu maior índice no Rio de Janeiro, que é onde está, na capital, a maior parcela da população. Mas a gente tem em segundo lugar nessas estatísticas o município de Nova Iguaçu como o município que tem o segundo maior número de mulheres vítimas de estupro e de tentativa de estupro. A gente tem Caxias como município com o segundo maior número de mulheres vítimas de homicídio doloso e de lesão corporal, né? Então, para além dessa especificidade que a gente tem, pelo fato de ser mulheres, como é que a gente se relaciona com a sociedade, a gente ainda tem uma outra especificidade
dessa desigualdade entre homens e mulheres, que a gente vai chamar aqui de gênero, né, de desigualdade de gênero, ou seja, a gente tem sexos diferentes, masculino e feminino, homem e mulher são anatomicamente diferentes, mas essa diferença anatômica se expressa numa desigualdade nas relações sociais. E é isso que a gente não pode naturalizar. A gente não pode naturalizar que a gente não tenha mulheres ocupando espaço no legislativo, já que a gente é a maioria da população. Como assim? Tem alguma coisa errada aí. Por que a gente não está nesses espaços, né? A gente não pode naturalizar que as mulheres sejam as maiores responsáveis pelo cuidado com os filhos. Por que essa história? Onde é que está aí o fundo dessa história? E mais ainda, a gente precisa pensar o que essas desigualdades nas relações sociais influenciam ou não, de alguma forma, nesses índices de violência que a gente vê aqui. Por que são as mulheres as maiores vítimas de violência sexual? Por que são as mulheres as maiores vítimas da violência que acontece em casa, né? E por conta dessa reflexão, que é o que a gente vai fazer ao longo dessa trajetória de curso, que não daria para a gente fazer aqui, é que a gente pensou em fazer um curso voltado para os direitos das mulheres. E para mim, nessa questão da violência, é muito pertinente a gente fazer esse curso agora, porque a gente tem um marco, e aí é um marco normativo, um marco legal, que é a Lei Maria da Penha, que é uma lei que ficou muito popular e muito conhecida, que veio, de alguma maneira, tentar dar uma resposta para essa questão, para essas práticas sociais que colocam a mulher numa situação de maior vulnerabilidade para esse tipo de violência. E aí, é claro que, como o Romão falou e como a Thaís falou, muito diferente que a gente tem lá na lei do papel, né? E como é que essa lei se aplica na prática, como é que de fato a gente pode ou não usar esse instrumento. Mas de qualquer forma, essa legislação, ela traz uma reflexão muito importante para a gente, que é a seguinte: a Lei Maria da Penha vai dizer que, diferente do que a gente dizia antes, briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher, que nessa história a gente tem que meter a mulher. Então a Lei Maria da Penha está dizendo para a gente o seguinte: olha, a questão da violência contra a mulher, ela não está mais no âmbito privado. Ela, para a compreensão da lei, passa a ser uma questão de interesse público e de interesse do Estado. A proposta da lei é, na medida em que a gente ainda não conseguiu uma transformação nas práticas sociais que evitassem que esse tipo de violência acontecesse, que evitassem que esse tipo de violência precisasse chegar ao judiciário, a gente, por hora, vai precisar de uma resposta do judiciário. E a lei tenta ser essa resposta do judiciário a essa situação. Como ela funciona na prática, se ela de fato atende às nossas demandas, é algo que a gente vai precisar discutir ao longo do curso. Mas a lei, além de chamar atenção para esse tema da violência contra a mulher, de implicar, ou seja, de provocar aqueles que trabalham com a segurança pública, os policiais, de provocar o judiciário para discutir esse tema, e mais do que isso, para entender essa história do que é gênero, para entender que falar de violência contra a mulher no judiciário, na polícia, é diferente de eu falar de alguém que se estapeou na rua com um desconhecido, tipo, foi assaltado e levou um empurrão. Justamente porque a lei traz esse conceito de que violência contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Baseada no gênero significa entender. Baseada nessa pequena história que eu falei aqui, de que homens e mulheres são diferentes anatomicamente, mas mais do que isso, são desiguais nessas relações sociais. Então, essa é a primeira provocação que a Lei Maria da Penha faz. Olha, polícia, judiciário, vocês vão ter que pensar que essa é uma violência diferente daquelas cotidianas que vocês estão acostumados a tratar aí e que não acontecem no âmbito doméstico e que não acontecem no âmbito de uma relação de afeto, né?
de pessoas que se casaram e tinham ali uma outra expectativa naquela relação, que certamente não era a expectativa de uma resposta violenta, que tem filhos em comum, né? Que tem uma relação de proximidade, de intimidade muito diferente das outras relações de lesão corporal, de homicídio, que chegam ao judiciário. Então, o que a gente vai discutir ao longo do curso do módulo, que a gente vai falar sobre violência contra a mulher, é um pouco isso, assim, é voltar um pouco na trajetória de construção dessa lei, conhecer um pouco os mecanismos aos quais a gente pode recorrer, que são, sim, mecanismos do Estado, inicialmente, mas como é que vocês podem ser também agentes na promoção e na divulgação, não só dessa legislação, mas refletir sobre alguns comportamentos que já dão certos sinais ali de uma relação violenta e de como é que você poderia evitar que essa violência acontecesse e chegasse ao judiciário. Mas, no caso dela acontecer, quais são os recursos que eu tenho, né? A gente tem aqui na Baixada um centro de referência, que é um centro de referência de atendimento à mulher que fica aqui em Nova Iguaçu, mas que atende a toda a Baixada. A gente tem uma delegacia especializada, né? Em Nova Iguaçu e em Caxias também tem uma delegacia especializada. A gente tem juizados especializados para atender os casos de violência contra a mulher. Então, o que a gente precisa entender e conhecer é como é que essa rede funciona. O que eu procuro se eu estou vivendo uma situação de violência? Para onde é que eu indico a minha vizinha que está vivenciando uma situação de violência? Que informação eu posso passar para ela nessa situação? Então, é um pouco isso que a gente pretende trabalhar ao longo desse módulo do curso, né? Conhecer que os serviços existem. A gente sabe que certamente as nossas expectativas podem se frustrar em alguma medida. Nem sempre o atendimento da delegacia especializada é aquele que a gente esperava que fosse. Mas eu acho que se a gente consegue se apropriar um pouco de conhecimento em relação a isso facilita com que a gente possa chegar a esses espaços e reivindicar um atendimento digno, porque é isso que a gente espera do Estado em relação a esses casos, e é um pouco isso que a Lei Maria da Penha quis provocar, né? Ela não apenas disciplinou penas para que todos os homens fossem presos e encarcerados porque agrediram suas esposas, mas ela trouxe uma série de políticas públicas, pelo menos exige que o Estado crie uma série de políticas públicas para prevenir também que uma agressão maior aconteça. Você queria perguntar? Não? Não. Para prevenir que uma agressão maior aconteça. Eu faço parte do movimento de mulheres. Meu nome é Tereza, faço parte do movimento de mulheres. Bom dia. Meu nome é Tereza Cristina e eu faço parte do movimento de mulheres da Baixada. Do MP Mulheres. Várias vezes encaminhamos mulheres para a DEAN e outros órgãos. E aí o que vamos fazer sobre a vitimização dessas mulheres? Que em muitos momentos elas não são atendidas ou se sentem coagidas dentro de uma DEAN, às vezes negligenciadas dentro de um conselho tutelar, dentro de um centro de referência, e elas retornam para o movimento frustradas, achando que não existe direito, que elas estão abandonadas. Como fazer para combater esse tipo de violência? Eu acho que isso é bem interessante que você traz, porque está bem pensando assim, a proposta, né, pensando nessa coisa de mobilização de agentes sociais e de também de formar redes, que é um pouco do que a Fernanda vai trabalhar ao longo do curso. Eu acho que a gente pode pensar em mobilizações conjuntas para além daquela mulher que foi lá, que foi novamente vitimizada, que sofreu uma violência institucional, mas pensar que mobilização em rede se pode fazer para reivindicar, junto ao poder público, junto à Subsecretaria de Políticas para Mulheres do Estado, né, aos órgãos responsáveis, à coordenadoria das DEANs, à chefia de Polícia Civil, uma mudança nesse atendimento. E aí, certamente, a possibilidade de fazer isso coletivamente ganha uma força maior. Então, acho que a gente pode pensar ao longo do curso em como se articular em rede para que essa seja uma mobilização coletiva, que ganhe mais legitimidade, que ganhe mais representatividade. Então, acho que pensar em ser agente social
Eu acho que isso a gente pode pensar em produzir ao longo do curso. Vou ser rápido. Bom dia, eu me chamo Janaína, sou uma representante do Conselho de Direito da Mulher, né? Milito aí na área das comunidades, sou palestrante também da Lei Maria da Penha, dentro das escolas, então eu tenho um trabalho assim complexo sobre a estrutura, a violência familiar, e hoje eu tenho esse trabalho aí. Inclusive, eu quero até agradecer aqui o professor principal, foi um fato histórico dentro da minha vida, quando eu fui fazer a minha primeira escola de formação política, política para as mulheres, trabalhando na Lei Maria da Penha para mudar a história das mulheres que sofrem violência no município. E junto também com a doutora Marta Rocha, quem atua na fiscalização pelo melhor atendimento às mulheres em situação de violência sou eu. Faço um relatório, apresento, fiscalizo as delegacias e instituições que trabalham com a violência contra a mulher, e quando não tem aquele trabalho que eu gostaria que é o melhor atendimento, eu faço um relatório, entrego e a gente faz as mudanças dentro das delegacias, doutora. E eu gostaria de falar uma coisa para você. A nova coordenadoria, de acordo com o novo governo, uma mudança, se encontrava no Baixo Castelo, hoje não se encontra mais. Dentro do município, na negociação está atrás da prefeitura, onde tratava antigamente Bolsa Família, então botou multa. Então fica aberta as portas para você visitar e fazer suas reivindicações. Quanto à fiscalização dentro dos juizados, eu tenho assistido as palestras sempre, eu sou simplesmente uma representante do Conselho da Fiscalização dentro da lei também, que é o juizado, e uma das coisas que me preocupa é que às vezes o juiz não tem informação direito sobre a Lei Maria da Penha. Fica aqui a minha reivindicação ao Estado para que esses juízes venham ter um curso de formação com relação à Lei Maria da Penha. Porque às vezes, quando a gente está dentro da comunidade, tem que até o ato de estar aqui perto do juiz, para trabalhar muitas comunidades feito assim, quando se chega dentro do juizado, às vezes o casal é punido, a ação é repetida e os verdadeiros culpados deixam de receber a punição que deveriam receber. Então fica aqui um pedido ao Estado e os juízes, promotores, defensores têm formação nessa área. Como diz o doutor Silvio da Rosa, o melhor doutor não é aquele que bota o pé na gravata, é o que vem da violência. Nada para dizer o que é violência. Então fica aqui a reivindicação. Quanto a isso, fica a resposta. Nós temos movimentos de mulheres dentro do município, trabalhamos dentro do conselho, quando tem alguma falha, a gente está lá fiscalizando, tentando levantar esse número. Obrigada a vocês. Desculpa a plenária da mesa, porque hoje eu sou essa mulherinha e quero agradecer. Fica essa minha reivindicação ao Estado. Obrigada. Ana, como eu tenho duas outras pessoas, e pedi que as pessoas sejam um pouco reduzidas, você vai ter tempo, Janaína, para poder estar intervindo durante 80 horas aí no nosso curso, tá? Não se apofine. Bom dia, meu nome é Luciana Moreira, eu estou como superintendente dos direitos da mulher de Nilópolis e eu gostaria de deixar aqui um recorte que tem acontecido muito e aconteceu com a gente essa semana, a violência contra a mulher, mas na questão do tráfico, que aí tem a questão dos direitos humanos e a dificuldade de você arrumar um abrigamento para esse tipo de violência. Então eu gostaria de deixar aqui essa questão, a violência, tráfico de drogas de mulheres no crime. Então, meu nome é Rosimar, eu sou graduanda de Pedagogia da Rural, eu sou do Movimento de Mulheres Queimadas. E um fato que me chocou aqui no bairro, do Boquetário, agora aqui perto, em pleno domingo a senhora chegou na comunidade católica aqui, gemendo, não aguentava andar, porque ela foi espancada pela bengala do marido. E o que eu fiz? Quando terminou, fui para casa tentar falar com o centro interno. E eu fiquei até 1h da tarde. Foi mais de quase 2 horas. Chamava e ninguém atendia. Eu já estava chorando, não sabia se era, porque eu não ia conseguir nada. Quando eu consegui... tem filho? Tem. São adultos? Não são crianças? Não, são adultos. Então eles têm que fazer as denúncias. Peraí. Mas os filhos estão sendo coniventes. Não estão fazendo nada. Estão levando, não levaram nem para o hospital para não ser registrado. Estão levando para a igreja para levar. Como que eu não posso fazer a denúncia? O 180 não é um disco de denúncia da mulher? Então eu queria assim, que a gente também
da gente, enquanto agente, de juntar. Então, a gente já sente que fica longe do perímetro urbano, é difícil, né? Porque às vezes a mulher não tem dinheiro da passagem para ir lá, né? Então, é uma coisa que a gente tem visto. Então, como é que a gente pode articular isso, tá? Então, eu acho que tem algumas questões, né, que quando eu escuto isso, eu só vejo que tem um monte de demanda para esse curso, né? Só me motiva para eles não estarem aqui em vão. Eu acho que são questões que são mobilizadoras mesmo para a gente estar aqui e que eu acho que ao longo do curso a gente pode discutir. Eu acho que tem algo que o Lobão falou logo no início, que a gente do direito e nós do movimento de mulheres também, a gente depositou muitas expectativas na Lei Maria da Penha. Eu acho que a gente, em muitos momentos do processo de construção da lei, a gente colocou expectativas de que essa legislação pudesse de fato alterar uma realidade social. Então, eu acho que a gente se depara hoje, a gente tem que voltar um pouco para a fala do Lobão e ver que nem sempre a legislação, nem sempre é o Estado que vai dar conta de resolver os nossos problemas. Mas no caso da violência contra a mulher, a gente precisa pensar um pouco de que forma fazer isso, né? Porque a gente está falando de relações que são desiguais, então a proposta de mediação e a proposta de resolução alternativa, em todas as aspas, desse tipo de conflito se complica um pouco porque são conflitos de maior complexidade. Mas acho que ao longo do curso, que já me deram uma plaquinha ali de encerrado, a gente vai poder discutir um pouco mais isso e pensar em estratégias de mobilização para, inclusive, reivindicar uma ação do Estado mais apropriada e levantando casos, e a gente pode pensar em estratégias para isso. Eu queria agradecer, eu vou estar com vocês aqui ao longo dos 3 sábados, que foram os módulos de violência, e acompanhando um pouco também o trabalho da Fernanda com essa formação de redes, e aí a gente vai ter tempo suficiente para pensar nisso. Obrigada, desculpem pelo tempo. Nós vamos fazer uma pequena mudança na estrutura do que está previsto aqui, como eu estava com a irmã Yolanda, né? Vamos deixar para apresentar o curso depois, né? E vamos antecipar a intervenção da Sônia e a apresentação dos parceiros, né? Então, Sônia, você vai falar agora, Sônia Martins, de Queimados, né? Do movimento, professora também, ela vai se apresentar, do movimento de mulheres de Queimados. Também já trabalhou aqui no Direitos Humanos. Vai lá. Bom dia. Bom dia. Realmente é um prazer poder estar aqui, estar nessa mesa, partilhando um pouco da experiência da gente. Eu sou Sônia, sou do movimento de mulheres Queimadas, nossa portaria. Eu tive o privilégio de trabalhar no Centro de Direitos Humanos, aqui com a irmã Yolanda, com essa equipe que nos acolheu, que está nos acolhendo muito bem. E gostaria de dizer que essa experiência que estamos tendo o privilégio de experimentar nesta manhã, ela não é de agora a expectativa e a busca para que essa realização pudesse vir a acontecer. Já há um tempo, antes ainda de estar no Centro de Direitos Humanos, quando já assumi aqui nesta diocese a coordenação das pastorais sociais, juntamente com muitos daquelas que se encontram nesse plenário, nós já salientávamos uma preocupação de nos apropriar melhor desses chamados conhecimentos jurídicos para que melhor pudéssemos contribuir de forma efetiva nas comunidades pelas quais a gente anda e a gente está. Um plenário riquíssimo desse, onde encontram aqui mulheres engajadíssimas nas pastorais sociais, nos movimentos sociais, seja na pastoral da criança, na pastoral do negro, seja na série, seja nas comunidades, qualquer que sejam elas. E elas estão aqui, porque isso está dentro de nós como fogo que queima, né? Porque nós presenciamos, nós experimentamos na ponta aquilo aqui dito anteriormente por aqueles que compõem essa mesa. E aí a gente começa a entender a importância de trazer e trocar nessa manhã
o que sentimos e experimentamos com aqueles que tiveram o privilégio de acessar esse saber. E que possam partilhar conosco não como os sabedores absolutos desse saber, mas aqueles mediadores de um saber compartilhado. E que juntos possamos ser corresponsáveis na elaboração de estratégias. Que possamos, munidos de uma grande possibilidade, traçar caminhos. Já pensaram antes, sobretudo nós, mulheres enganjadas nessa baixada, já experimentamos algumas vezes, algumas experiências de articulação, de rede, e aí a gente começa a entender que não basta ter boa vontade só, não basta só amar isso, não basta nos dispor voluntariamente o que a gente está fazendo há 11 anos. Faz-se necessário nos apropriar de um outro saber, que juntamente com esse que já temos, possamos engrossar nessa fileira da reconstrução e da solidificação de um projeto que já está em gestação. E que bom que o Centro de Direitos Humanos não só assumiu isso, por uma questão mais de pauta, não, assumiu porque entende a corresponsabilidade dele enquanto instituição de se apropriar e ser esse mediador para que esses conhecimentos sejam articulados. E melhor ainda, entendeu que sozinho não dá conta disso. E aí convida outros parceiros, nos quais depois o festival vai estar dizendo um pouco melhor. E mais do que esses parceiros, seja no universo acadêmico, a gente conta com uma parceria extraordinária das nossas comunidades, dos nossos movimentos sociais. E somos nós que temos que dar a dianteira desse processo. E nesse diálogo entre as comunidades e a academia, com certeza, nós vamos estar gestando gestando esse projeto, que já está em curso. Ele não está sendo inventado agora, ele já está sendo gestado. E dizer que a década de 80 foi marcada assim, por um processo imenso de mobilizações da Baixada. E acredito eu que muitos desses mecanismos hoje estabelecidos são fruto desse processo. Mas não basta ter esse mecanismo se a gente não acessa, se a gente não consegue ter o controle social. Porque a gente não quer perder a raiz. Se a gente for ver a vida da Ana, do Ronaldo, de cada um aqui, acho que é interessante, E a nossa vida, ela tem sentido, Não se vai para uma universidade para perder a raiz. A gente vai para a universidade para a nossa condição de subalternos lutar contra a subalternidade e por uma boa sociedade. Vamos à apresentação agora das entidades, Eu abriria as parceiros, eu abriria a primeira palavra à OAB, ao Dr. Alex Bittencourt da Silva, da Comissão de Direitos Humanos. Depois eu falo enquanto universidade, porque já acabei falando até demais, Desculpe. Bom dia mesmo, todos os integrantes. Eu também registrar aqui a presença da nossa comissão do Fábio Guedes. Bom dia. Obrigado por vir aí prestigiar esse evento. Só gostaria só de fazer alguns esclarecimentos, eu aqui fiz algumas anotações a respeito de algumas coisas, com relação à questão da prisão especial. A prisão especial para tratadores de forma de nível superior vai até a sentença penal que nos vai ajudar posteriormente a levar ao cárcere. Só que, infelizmente, temos um grande problema no Brasil na questão de recursos. Isso acaba demorando e, ao final, acaba não surtindo efeito a pena necessária. Mas essa é a necessidade de jogar, porque as pessoas não têm essa orientação, e acaba pensando que tem de conta, vai ficar preso, prisão especial, quando não é isso. Na relação que eu falei também, que a gente não dá para fazer no tráfico, às vezes a pessoa está com 3 cigarros de maconha e é branco, realmente existe muito isso, não há nem se
mentir, né? Realmente a realidade é essa. Só que a lei do tráfico, né, ela determina a quantidade, né? Determina ocasiões e situações. Né? Às vezes a pessoa está comprando pela quantidade, realmente produto, muitas vezes também está pela quantidade que está produzindo tudo. Né? Só sobrou aquele restinho ali de droga ali. Tá? E com relação a Adriana, ele fica localizado na Nova Iguaçu, ali no fundo da rodoviária. Da delegacia legal e Adriana, tudo junto. Né? E com relação a essa questão do acesso, né, à justiça, né, realmente é uma coisa comum, né, essa questão de fazer ir à delegacia e fazer um registro de ocorrência. Né? Inclusive, eu, mês passado, participei de uma audiência pública junto do deputado agora, em São João de Meriti, na Câmara dos Vereadores, e uma questão que foi levantada, essa questão, né, da dificuldade de você chegar na delegacia e fazer um registro de ocorrência, qualquer que seja. E aí entra o ISP, né, informando, não, a violência na Baixada Fluminense diminuiu. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de registrar as ocorrências, e essa dificuldade de registrar as ocorrências acaba gerando um número falso, né? Inclusive, eu até sempre utilizo, quando falo de números, uma frase que eu vi do doutor Eike, que era o promotor de justiça, que fala que os números não mentem, mas os mentirosos calculam. Então, a realidade é essa mesmo. Você tem a dificuldade de você registrar, né? E posteriormente você não tem um número, realmente, ser um número verdadeiro, né? E essa questão também da litigiosidade, né? Eu li também essa matéria no jornalzinho da OAB, que nós recebemos mensalmente, do ministro Fux, dizendo que a cada na média, 2 processos para cada cidadão. Quer dizer, a busca incessante do judiciário, né, para qualquer tipo de coisa. E aí toca naquela questão da lei 9.099, que fala sobre a questão do acesso, né, uma necessidade de recolhimento de custos, e até fim de salário você não pode ir sozinho, sem a presença, né, sem o acompanhamento de um profissional, seja defensor público, seja advogado. E também abarrota o judiciário de ações que muitas das vezes não tem nem nexo. Né? E em relação a essa questão, né, da lei da pena também, né, eu vi aqui atentamente, antes, né, a mulher agredida, ela ia para a delegacia, posteriormente marcava sua audiência no G30, e chegava lá, muitas das vezes, existia ação, né, inclusive, após bastante complicado já, o doutor Fábio aqui presente, uma vez nós tivemos em casa, aquela senhora que teve filha, né? O pai estuprava a filha, né? Estuprava a menor e tinha estuprado a maior, né? A menina tinha 15, a outra tinha 11 anos, e posteriormente ela voltou na OAB, pediu para desistir, não queria mais prosseguir em detrimento, acho que eu, pelo amor do marido, né? O amor de mãe foi superado pelo amor do marido. Então, infelizmente, temos nesse caso, né, em vários casos existentes na nossa comarca. Eu tenho uma ligação muito grande com o secretário do Otávio, né, que é secretário da Violência Doméstica. Uma vez nós conversamos, ele falou comigo, doutor, eu tenho noção da quantidade de violência e estupro existente na comarca, principalmente em relação ao estupro vulnerável, né, que é o estupro da criança. Pai, padrasto, tio, né? O último que ele comentou comigo foi uma questão, né, do pai que estuprou a filha e a sobrinha, né, e foi condenado a 28 anos de prisão. Quer dizer, é uma coisa realmente triste, lamentável, né, porque eu sou pai, de 2 meninos, uma de 14 e uma de 3 anos, então eu não consigo compreender e entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que tem esse tipo de atitude em próprios filhos. Né? E dizer que, na realidade, essa questão da violência doméstica, né, hoje eu vejo também como falta também da estrutura familiar. Né? Infelizmente, hoje, os meios de comunicações, né, eles jogam, né, praticamente dentro de nossas casas séries de situações, programas, novelas, esse maldito Big Brother, uma coisa que eu odeio, entendeu? Isso só ensina pilantragem, né, etc, outras coisas mais, eu até apaixonado, não vou falar aqui. Mas realmente é uma coisa que tenta deturpa a todo momento a questão da família, né? Da célula máquina, né? Essa matriz da sociedade, né? E infelizmente, enquanto não tivemos
investimento na educação do nosso país, infelizmente vamos ter que passar por essas situações, né? E aquilo é a ponta da esperança, né? É igual aquela história, né? Que a floresta estava pegando fogo, o beija-flor ia no rio, pegava, jogava nossa sorvete, jogava um pouco de água, aí o leão perguntou: por que você está sabendo que você não vai apagar o incêndio? Não, eu estou fazendo a minha parte. Então a gente está começando a fazer a nossa parte hoje. Espero que realmente possa surtir os efeitos necessários, né? E que realmente nós possamos formar, né, cada vez mais cidadãos com consciências, né, políticas, culturais, né, e principalmente na questão dos direitos humanos. Muito obrigado, Continua. Agora falando enquanto Universidade Federal Fluminense, tá? Então, um papel institucional aqui, primeiro, queria dizer que a UF foi instada, desafiada pelos direitos humanos aqui da Diocese, portanto, vinculada a uma atividade concreta, né? Para oferecer esse curso. E esse curso surgiu da seguinte forma: a irmã Yolanda pediu que eu assessorasse na parte pedagógica. Falou, ok, pedagógica, professor da área de pedagogia, o núcleo nosso pode muito bem registrar isso, né, como uma atividade de extensão, ok, pela universidade. A universidade ainda tem interesse, já fizemos escola de formação política também, algo, né, institucional, mas ok. Mas como vocês, eu também, questão de direito, não é minha área, né? Talvez conheça menos que vocês, muitos de vocês aí estão na mesma questão. Então, não é, eu seria picareta, se eu dissesse que está entrando no mérito da questão. O máximo, entrar na questão da filosofia do direito, né? Porque minha área é filosofia da educação, né? Então, falei, não, tudo bem, temos que buscar uma parceria, vamos atrás de parceiros. E aí a gente tinha o Ronaldo Lobão, né, que já tinha vindo aqui e estava lá na faculdade de Direito da UF, né? Não tem problema, vamos atrás, nós temos gente. Aí surgiram essas pérolas que nós temos aqui hoje e outros que virão, né? Pessoas que vão nos ajudar. E ao mesmo tempo o nosso núcleo também tinha gente com essa prática, né? Então tem a Fernanda, uma experiência lá do Ceará, lá em Fortaleza, né, na questão dos direitos, né? Então ela está vindo aí fazendo mestrado com a gente, mas a Fernanda, nós podemos explorar também a riqueza que a Fernanda está trazendo, né? Ela já vai ser apresentada. E a professora, como se chama? Marinês, lá do nosso núcleo. Tem a Vanise também, que não veio, que é do núcleo de vocês, né? Bem, na UF, então, aqui dentro. No FIP, que é o nosso núcleo da Faculdade de Educação, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa, Filosofia, Política e Educação. E o núcleo de vocês, né? Do Ronaldo puxa, no PIG, da Faculdade de Direito, Núcleo de Pesquisa sobre Práticas e Instituições Jurídicas. Então, justamente, estamos preocupados com essas questões de práticas, aí está diretamente vinculado a esses interesses. Então, a UF, a Faculdade de Educação, acolhe esse curso, está sendo encaminhado o seu registro, foi aprovado pelo meu departamento. Eu sou o coordenador, o responsável por esse projeto, que já está sendo vinculado ao MEC. Né? Então, são coisas. Eu sou professor do MEC, né? Eu sou vinculado ao MEC, né, Ronaldo? Nós somos do MEC, mas o MEC tem um instrumento de controle sobre tudo. Então, nós também estamos sendo controlados por um sistema chamado SIGPROD. Né? Se vocês depois quiserem entrar no MEC, veja lá o que é isso, SIGPROD. Né? São todos os projetos de extensão. Então, vocês estão entrando pela porta da frente. É coisa séria.
Né? A parceria é séria, temos que assinar termos, né? Então vamos ter que assinar termos. E como é um projeto de extensão, ele tem começo, meio e fim. Então, terminados as 80 horas, podemos continuar com alguma atividade, terminou. Se tudo funcionar bem, podemos renovar. Aí, tranquilidade para as duas instituições ou as instituições parceiras nesse caso. Né? Então, gente, sejam bem-vindos, aproveitem e explorem a universidade agora de vocês. Vocês estão entrando pela porta da frente. Uma das missões da universidade é estender aquilo que já tem de conhecimento, estender para outros, mas também captar. Então, vocês também não se sintam explorados se os professores aqui forem captando e também foram produzindo conhecimento a partir da realidade com vocês. É esse o objetivo também da extensão universitária. Ok? Bem, temos um novo passo, né, que é agora a apresentação do nosso curso. Mas antes de apresentar o nosso curso, já que falamos das instituições, né, vamos rapidamente, só para saber quem está aqui pela UF, por favor, são vocês três, né? Ronaldo, Thaís, Ana, Fernanda. Fernanda, aproveita e fala qual vai ser o seu papel. Gente, foi de propósito feito para apresentar, porque como vocês vão ver durante 80 horas, aí a gente ia ter mais tempo ainda de conversar, certo? Como o pessoal falou, eu sou Fernanda, né? Meu nome é Fernanda, eu vim de Fortaleza. Tenho uma experiência de trabalho com direitos humanos, e quando chegou essa proposta, e direitos humanos com mulheres também, quando chegou essa proposta lá no grupo de pesquisa, eu e o pessoal conversamos e eu disponibilizei a estar aqui junto com vocês. Eu acho que é importante ressaltar uma coisa, né? Como vocês falaram, o caminho ele não começou agora, né? A gente vem de anos e anos, né? Inclusive uma geração anterior à minha, que lutou por todos os direitos conquistados, por todas as instituições que já existem hoje de proteção e de defesa dos direitos das mulheres. Mas como vocês mesmos falaram, que são organizados, estão aqui, né, há mais tempo que eu, não é suficiente ainda, certo? E não funciona da maneira como a gente desejava, e como os professores falaram aqui, as meninas, o professor Ronaldo, talvez não seja essa a única saída possível. Talvez a nossa postura, né, o nosso trabalho, a nossa atuação enquanto educadores e educadoras, enquanto pais e mães, familiares, né, existe outros, né, a própria igreja, né, que está aqui dando exemplo, a gente possa construir outras práticas sociais onde a gente precise acessar menos o judiciário ou a gente não precisa chegar lá. Então, assim, o que a gente está buscando são novas relações sociais. E aí, e claro que a gente sabe também que a gente vai sempre precisar de algumas instituições. Mas será possível resolver as coisas no diálogo? E aí, pensando nisso também, a gente pensou no curso, que já é uma proposta do Centro de Direitos Humanos, de fortalecer o trabalho em rede. De que a gente não se sinta só, né? De que a gente saiba que existem as sedes, que existem as pastorais, mas que a gente pode dialogar, certo? Então, o meu papel aqui, junto com o pessoal, a Aparecida, a Sônia, a irmã Yolanda, é estar sempre junto com vocês, mais de pertinho, dentro das aulas, fazendo com que a gente tanto seja escutado, né? Porque a gente sabe sempre que tem mais, vai precisar de mais. Contanto que a gente se sinta escutado, como a gente conheça mais vocês, mas que a gente possa sair daqui como agentes sociais que possam atuar nas comunidades e possam difundir conhecimento. Porque todo mundo sabe, né, que conhecimento é poder, né? Então não é à toa que as universidades existiam antes do capitalismo, né? Então, e conhecimento é poder, então a gente sabe que vocês conhecendo mais como a Sônia sensibilizou, vocês vão ter mais autonomia. E talvez a gente construindo relações mais autônomas seja um dos caminhos para construir, para construir novas práticas sociais. Então, o meu papel, né, a Cida que está lá fora fazendo as inscrições, é fazer esse link, né, e aí conhecer outras experiências, inclusive, não só conhecer os centros,
a delegacia, né? Vocês ficam falando aqui, às vezes, eu já pedi às meninas para, como eu sou do Ceará, lá a gente sempre fala Delegacia da Mulher. A gente não usa a sigla, né? Que vocês chamam de DAN aqui, né? A DAN. E aí, às vezes, tem mulheres que nem sabem o que é a DEL ainda. Existem mulheres que não sabem o que é a DEL. Então, o nosso papel é esse, certo? E que a gente consiga fortalecer a atuação de vocês, já que o Centro de Direitos Humanos está aqui, todo dia, de portas abertas. Por mais que o curso passe, eles vão estar aqui junto com vocês. Então, a perspectiva do trabalho em rede é essa, né? De reconhecimento, que a gente possa estar sempre junto. E aí a gente não vai se perder, para a gente não se perder no meio do curso, né? Chega o professor, animou vocês, né? Chegou a Thaís, o Ronaldo, a Ana Paula falando um monte de coisa, e aí vamos embora, e aí eu não sei mais o que fazer sozinho, fica anotando aqui o nome do núcleo, né? Então, a gente está junto, né? Quero agradecer, e aí a gente vai se conhecendo no decorrer do curso, e eu acho que o pessoal vai explicar mais ainda o formato do curso. Obrigada. Obrigado. No final, a gente traz aqui o Direitos Humanos, que vai ser o nosso suporte aqui, né? Que ao contrário, isso não acontece, né? Então, irmão, vamos apresentar agora o curso. Apresentação do curso. O mundo tem vantagens e desvantagens, né? Desvantagem porque todos os que falam antes da gente tocam pontos que a gente tinha preparado para falar. Essa diocese é conhecida pela tradição do engajamento nas lutas sociais, nos movimentos, na promoção de direitos, né? E então a gente, o Centro de Direitos Humanos continua essa tradição. Desde o ano passado, quando eu assumi a coordenação do Centro de Direitos Humanos, a experiência no departamento jurídico que nós temos aqui, com os dois advogados que fazem o papel de defensores públicos aqui, só que com a diferença que o nosso atendimento aqui é humano, é respeituoso, valoriza as pessoas, né? Não estou dizendo que nos outros lugares não, mas eu fui na Defensoria Pública do Rio de Janeiro e eu fiquei assustada a quantidade de gente e a quantidade de horas que o povo fica lá esperando. E uma senhora me falou, eu já estou aqui, me manda daqui para lá, me manda de lá para cá, e eu já não sei mais o que fazer. Então a gente trata dos direitos humanos, dá um atendimento mais humanizado, que é como deveria ser em todas as instituições do Estado. Então, essa experiência no departamento jurídico mostrou para a gente o grande desconhecimento por parte da população dos seus direitos. Então, a Fernanda já falou aqui, conhecimento é poder. E a gente só pode cobrar, a gente só pode lutar por esses direitos na medida que a gente conhece eles. Então, um dos objetivos do curso é exatamente isso, empoderar as pessoas da base desse conhecimento dos direitos e também dos mecanismos existentes para cobrar a efetivação desses direitos, né? Então, no curso, a gente tentou, o conteúdo dele nos 5 módulos, de responder a essa realidade, a essa dificuldade que todos nós vivemos na prática do acesso à justiça, da efetivação dos nossos direitos, né? Então, superou quando a gente pensou de realizar esse curso, pensamos de convidar promotores, juízes, exatamente para sensibilizar eles e também para oportunizar que eles conheçam todas essas leis, a Lei Maria da Penha, todos esses mecanismos de atendimento, especialmente na questão da mulher, né? O curso inicialmente era focado, dirigido unicamente às mulheres, exatamente porque as mulheres, se já existe uma dificuldade de acesso à justiça, a população feminina tem muito mais dificuldade, porque geralmente os juízes, promotores e tudo, na maioria são homens. Então já tem aquele distanciamento, né? E
pensou em dirigir unicamente as mulheres. Aí, numa das reuniões com o pessoal da UF, nossos parceiros, a gente discutiu. Vamos abrir para a participação dos homens e ganhou a tendência, a corrente que dizia, vamos abrir também para a participação dos homens. Então, a gente, olha, fico feliz de ver aqui vários homens aqui participando desse curso, que isso vai ajudar a fortalecer a luta das mulheres pela efetivação dos direitos. Então, esse curso, inicialmente que a gente pensou em realizar sozinho, mas graças a Deus aqui em conversa com o professor Percival, a gente chegou a realizar essa parceria, que o curso vai ser um curso de extensão, né? Vocês não vão à universidade, mas a universidade, graças a Deus, vai chegar até vocês. E como ela falou, conhecimento é poder, e eu acho que ter um certificado de a participação das universidades públicas, isso vai dar mais, vamos dizer, importância para segurança para esse curso que vocês vão receber aqui. Por isso que também tem várias exigências, né? Uma delas é a carga horária, que não pode ser menos de 80 horas. A participação nas aulas para ter o certificado vai ter a exigência de pelo menos 75%, e nós decidimos que assinar a lista de presença vai ser só no final da aula, porque a gente sabe também que tem pessoas que vêm, assinam a lista e se mandam e depois, né? Então a gente quer garantir que as pessoas que recebam o certificado realmente participem das aulas e que tenham o conhecimento necessário para exercer o que a gente quer que vocês façam lá na base. A gente sabe que tem gente da base, mas tem também estudantes, né? Mas o objetivo fundamental desse curso é para que vocês possam exercer lá na base essa função de multiplicadores e, mais que tudo, orientar. Aqui a professora Thaís já tinha falado um pouco nos diferentes mecanismos que existem de resolução de conflitos, antes de chegar à instância do judiciário, né? Então a gente percebe que muita gente que chega aqui no Centro de Direitos Humanos, eles nem precisariam ter chegado até nós, ter se deslocado de suas comunidades, gastado às vezes recursos que não têm, se tivesse lá na base uma pessoa que orientasse eles, né? Porque às vezes são coisas simples, ou não só orientar, mas às vezes encaminhar para a instituição certa, porque nós aqui no departamento jurídico nós não assumimos todas as causas, né? Damos prioridade. Então, se tem alguém lá na base que cumpra essa função de orientar, de informar, de encaminhar, isso já vai ajudar muito o Centro de Direitos Humanos e também as comunidades, desafogar um pouco as salas da defensoria, dos juizados, das delegacias, e a gente pode fazer esse trabalho de base, né? E esse ano o curso está programado para 2 anos. O primeiro ano que é a capacitação e o segundo ano que seria a formação de uma rede, porque nós vimos aqui que tem várias iniciativas já, grupo de mulheres, coisas que a gente não conhece. Nós vimos que existe uma dispersão de iniciativas, de esforço, e eu acho que um dos papéis que nós queremos cumprir com o Centro de Direitos Humanos é de articular essas iniciativas, essas forças que já existem, né? A gente sabe que sozinho, como disse a Luciana na caminhada pela paz no dia 6, se tem 200 pessoas tem um peso, se tem 1000 pessoas tem outro peso. Se a gente se organiza em uma rede, né, articula em uma rede essas diferentes iniciativas, nós vamos ter mais força política para incidir e para exigir dos poderes legislativo, judiciário e executivo
mulher siga em frente na construção de uma história feliz com seu importante toque feminino. Que a sua ternura, a sua sensibilidade, seu agir, o seu cantar pelas ruas e avenidas da cidade ecoem um toque para uma sociedade melhor. Vou cantar para a nação inteira, valorizando a mulher brasileira. Alô, nação feminina, chegou! Salve a harmonia e a evolução dos acadêmicos unidos do universo da mulher. Olha a mulher aí, gente! Bate no sul! Bate no bandeira! Só não pode bater na mulher. Chora cuíca! Chora cavaco! Sorri, mulher, vem mulher, mostrar a população o teu agir, o teu lugar, minha ternura e a sensibilidade faz brotar nossa quente coração, vai encantar e conquistar mais avenidas e os espaços da cidade. Deus deu a lança profundo para criar a mulher, tirando o osso de sua costela, criou sua companheira para que andasse ao lado dela, não tirou o osso dos pés para não haver dominação, não tirou o osso da cabeça para não haver submissão, mas tirou o osso do lado para que houvesse igualdade de comunhão. Porém, com o passar dos tempos, o homem não entendeu o plano de Deus, usou a mulher em alguns momentos para realizar interesses seus, e assim a sociedade escravizava, não a valorizava e a marginalizava. Mas toda repressão do mundo gera alguns questionamentos, e assim também foi a mulher, puxando sempre o vigor profundo, alcançando os momentos, espaços com sua luta e a sua fé. Vem mulher, mostrar a população com teu agir, com teu lugar, e a ternura e a sensibilidade